Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ouvintes, conta-se que uma moça já crescida, muito bonita, apresentava a sua mãe, as suas colegas, como sua lavadeira. Tinha muita vergonha de sua mãe. E ela apresentava a sua mãe, que era viúva, a todas as pessoas com quem ela tinha que manter contato junto com sua mãe, como sua lavadeira, como empregada. Isto porque a mãe tinha muitas cicatrizes no rosto, em todo o corpo. Era toda deformada por queimaduras. Queimaduras enrugaram a sua pele. E ela ficou uma mulher horrorosa, fisicamente falando. Um certo dia, depois que aquela moça apresentou para umas coleguinhas que ali estava a sua lavadeira, aquela mãe, com o coração cortando, chamou a sua filha, depois que as suas colegas partiram, disse: minha filha, assenta-te aqui. Eu sei que você tem vergonha de me apresentar como sua mãe. E eu sei por quê. É por causa destas cicatrizes que eu carrego no meu corpo. Mas eu vou te contar por que eu sou feia assim. Por que eu tenho estas cicatrizes. Você nunca soube disto. Mas agora chegou a hora de você saber. Você ainda estava no berço. Era uma bebezinha, inocente. E quando eu estava lá fora, olhei, a nossa casa estava em chamas de fogo. E eu então, deixando os afazeres ali, invadi a casa que estava em chamas e fui direto ao berço onde você estava e te salvei, queimando-me toda, ficando feia desta maneira, toda cheia de cicatrizes como você me vê. Foi por causa de você que eu fiquei assim. Foi para salvar sua vida. Irmãos, isso sempre mexe com o meu coração, me sensibiliza. Aquela moça naturalmente caiu em si, chorou amargamente por se envergonhar de uma mãe que sofrera tanto por ela. Se nós pudéssemos ver, sentir e nos identificar com o sacrifício de Jesus Cristo por nós, nós não nos envergonharíamos do verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus, causa vergonha para o mundo social religioso de hoje. Ser crente no sentido da palavra causa vergonha. Agora, Jesus causa vergonha? O Evangelho causa vergonha? Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo.
E Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante de meu Pai que está nos céus. Por que que a maioria não aceita a palavra como ela é? Por que que a maioria não aceita a mensagem do dia? É porque a mulher passará a se vestir decentemente, torna-se um crente fora da moda, como disseram para o profeta desta era, e como dizem para as moças e mulheres e mesmo os moços e homens que obedecem à palavra de Deus nesse dia. Alguém disse: vocês têm um evangelho fora da moda. Outro disse: vocês estão dentro de um caixote. E assim outras coisas dizem em relação à mensagem que é a verdadeira palavra do dia. Você teria vergonha de ser companheira de Maria nos dias de sua mocidade? Se ela vivesse hoje, eu não creio de maneira alguma que ela se dirigiria pela moda deste mundo. Ela não estaria aí com seu cabelinho cortado, com as suas unhas pintadas, com sua cara pintada, com um cigarro entre os dedos, seminua, de calça esporte, requebrando diante dos homens. Não. Maria era santa. Maria não teve namorinhos de esquina, de automóveis. Não. Por isso Deus se agradou dela. Agora, a verdadeira moça cristã, a verdadeira mulher cristã e o verdadeiro homem cristão não se envergonha desta maneira de viver, de se portar, de se apresentar. Nós taxaríamos a Pedro de quê nesses dias? Um reverendo batista disse para o profeta desta era: irmão Branham, aqui está justamente o seu problema. É onde você se perde. Você quer fazer desta era uma era apostólica. Ó, meus ouvintes, veja só o que aquele reverendo disse para o profeta. Aqui está o seu problema. Aqui está a sua dificuldade. É onde você se perde conosco, não é? Porque todos gostavam dele e queriam estar com ele. Um outro reverendo metodista disse: ó, irmão Branham, nós gostaríamos de tê-lo conosco, mas você vive misturado com esses pentecostais aí. Sim, amados. 1 Pedro capítulo 3. Vocês querem anotar, por favor? 1 Pedro capítulo 3. Aquele homem diria para São Pedro: irmão Pedro, como ele disse irmão Branham, não? Irmão Pedro, você quer que as mulheres de hoje sejam como Sara? Isso não seria um absurdo? Agora a carta de Pedro é universal. Alguém diz que a igreja está edificada sobre Pedro, mas o que é uma farsa. A igreja está edificada sobre a revelação da palavra. Não é sobre a carne nem sobre o sangue. Não é sobre um homem, mas sim sobre a palavra. E Jesus disse: aquele que escuta estas palavras e as pratica, compará-lo-ei como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vindo os ventos, as tempestades, bateu com ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu firme. Agora Pedro dá o conselho universal, católico, que quer dizer universal. O que verdadeiramente somos: católicos, cristãos, não romanos, mas católicos cristãos. Isto o verdadeiro cristão é. O verdadeiro católico cristão é aquele que obedece às cartas universais, que é escrita para toda a igreja de Jesus na terra. A carta de Pedro não foi para a mulher do seu dia apenas.
bem como as cartas de São Paulo tampouco foram para as mulheres apenas de seu dia, nem a de São João, São Tiago. As ordens de Jesus não foram somente para aqueles do seu dia. Foi o que o profeta respondeu para aquele amado reverendo Batista, companheiro do irmão Branham. Ele disse: irmão, vejamos em Atos dos Apóstolos, depois que Pedro deu a ordem, respondeu para aqueles que se converteram, se arrependerem e se batizarem em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 38. Pedro disse que a promessa era para tantos quantos o Senhor Deus chamar. Chamar somente no primeiro século? No segundo século? Por que que temos de ser cristãos diferentes dos cristãos do primeiro século? Cristo mudou? Jesus mudou? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra é a mesma. O que tem mudado são os homens. A doutrina nicolaíta, balaanita, jezabelita que entrou na igreja é que causou esta mudança. Então agora nós precisamos de uma mudança. Precisamos de uma transformação. Precisamos de ter os nossos corações convertidos àquela fé apostólica, às ordens apostólicas. Irmão Branham, você quer fazer desta era uma era apostólica? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas que Paulo está se referindo, quer dizer andar decentemente, vestir honestamente, com pudor, conforme ele ensinou à igreja. As coisas velhas que Paulo está se referindo aos coríntios, quer dizer o batismo em nome de Jesus Cristo, quer dizer a santificação em espírito e em verdade, de corpo, espírito e alma. Não, as coisas velhas é aquela tradição herdada pelos pais. As coisas velhas são mentira, evangelho mentiroso. As coisas velhas é aquele vestido velho, botando aí renovação daqui, renovação dali, remendos novos em vestido velho. Tira esta roupa velha, tira esta roupa de pecado, faça como Bartimeu, lança essa capa suja, nojenta, cheia de esmolas do mundo, cheia de ismos e de credos, cheia de interpretações, cheia de modas indecentes. Lança esta vida velha fora e tenha a vida de Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isto é nascer de novo. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Aos Efésios capítulo 5 ele diz: aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não rouba mais. Mas a coisa está diferente. Aquele que mente tem que mentir mais para ficar mais rico, para fazer aquele negócio. Essa máscara, mulher, que você põe no seu rosto é uma mentira. Você é uma mentirosa. Você não é esta que aparece. E assim sucessivamente. Os mentirosos não entram no reino dos céus. Toda beleza artificial é uma mentira, é uma hipocrisia, é um fingimento. Toda beleza artificial é hipocrisia, e os hipócritas não entram no reino dos céus. Jesus é como Ele é. Ele se manifestou como Deus. Deus? Sim. Ele se manifestou desde o princípio como Deus, porque Ele foi gerado por Deus. E Ele foi manifestado como Deus, porque Ele era Emanuel, Deus conosco. Lá na estrebaria, era Jeová nascido,
chorando sobre um amontoado de lixo. Era Jeová nascido em uma manjedoura de palha. Você tem vergonha deste evangelho, sim. Você está procurando tratar de dar o melhor para o mestre, em ouro, prata e gesso, em construções belíssimas. O que Deus tem se enojado. Ali estava o sinal de Deus, o sinal perene para esse orgulhoso e inchado, esse pseudo-intelectual que tem produzido sua própria teologia e negado a verdade de Deus. Ali era Jeová, Jeová Deus em uma fétida estrebaria. Causa vergonha este evangelho, causa vergonha esse conhecimento, causa vergonha esta pregação para aqueles que estão separados de Cristo e edificados num evangelho moderno, falso e mentiroso. Então, por isso, pensamos que temos direito de ser orgulhosos, mantendo a cabeça bem erguida, criticando e agindo como se fôssemos alguém. Mas aqui está o sinal de Deus. Ele, Jeová, isto é o certo, não era uma segunda pessoa. Era Jeová brincando como um menino, Jeová trabalhando em uma carpintaria, profissão de pobre, Jeová lavando os pés dos pecadores. Isto é certo? Quem quer lavar os pés? Ele disse: eu lhes darei um sinal, disse Deus. Não sinal de um sacerdócio de colarinho branco, não sinal da riqueza e do poder. Não há nada neste sinal que você possa desejar ou julgar agradável. Isaías havia profetizado que não havia nele formosura alguma para que os homens o desejassem. Assim é a mensagem verdadeira desse dia. Assim é o verdadeiro evangelho. Mas é um sinal eterno. É o maior de todos os sinais. Jeová ali no tribunal, esmagado e sangrando, com os espinhos em sua fronte e cuspido em sua face, zombado e considerado de nenhum valor. Você, madame, queria estar ao lado dele ali? Jeová desprezado e rejeitado, dependurado nu sobre a cruz, Jeová morrendo, Jeová orando e nada acontecendo. Depois Jeová morria. Este é o sinal para todos os homens agora. Não há nenhum outro sinal. É o maior de todos. Aquilo foi suficiente para um ladrão, salteador, que estava crucificado à sua direita, para uma Maria Madalena e para você, honrada, honrado, religioso. Não é sinal esta mensagem? De onde ela poderia vir, sendo de Deus, dos altos gênios teológicos? Não, afirmo, não. Deus nunca usou estas fontes. É a mensagem da qual os homens presunçosos e orgulhosos têm vergonha, embora sabendo que ela é a verdade. Deus os abençoe, meus ouvintes, nesta hora, e ajude-os a tomá-lo em sua palavra como ele é, na simplicidade do Espírito, e vos enriqueça nessa fé apostólica de aceitar Deus como ele se manifesta em sua palavra. Amém.